Vamos lá, eu vou usar essa plataforma aqui para corrigir a sua redação, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui algumas observações, tá? Vamos lá. Assim, a priori, a redação tá boa, tá? Só que você precisaria falar um pouco mais sobre esse assunto no desenvolvimento. Logicamente, a gente ainda não trabalhou isso, nós vamos começar a trabalhar isso amanhã. E com certeza, na explicação de amanhã, você vai entender melhor o que eu vou querer dizer quando eu estiver aqui explicando para você. Mas vamos lá. Primeira coisa que tá ok, que você acertou de boa, é que o tema trabalhado aqui, ele não é um tema problema, né? Então, o tópico frasal que você utilizou tá correto. É justamente esse, tá certo? Só que você errou uma coisa, não sei se foi por causa da digitação. Quando a gente digita, às vezes a palavra que a gente tá digitando manda outra. Mas, ó, sonoridade. Não é sonoridade, é sororidade, né? Então, vamos lá. É notório que a questão da sororidade e união entre as mulheres é um assunto bastante discutido pela sociedade brasileira odierna. Perfeito. Nesse sentido, é válido abordar alguns aspectos relevantes envolvidos nessa temática, tal como, tá? O primeiro aspecto que você vai apresentar está no singular. Então, é tal como. O que é que está no singular? Ó? A falta, tá? Agora, se fosse as faltas, aí seria tais como, tá? Então, tal como a falta de respeito e compreensão da sociedade, bem como, aí tem essa vírgula aqui, ela não existe, tá? Não existe essa vírgula, não existe essa outra vírgula, ok? Então, vamos lá. Então, o que é que espera de você? Que você, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, opte por falar pela falta de respeito e compreensão da sociedade, e no segundo parágrafo falar sobre a luta contra o machismo, ou nesse caso que você apresente no primeiro parágrafo do desenvolvimento aspectos positivos sobre a questão, né, do feminismo, da união entre as mulheres, e no segundo parágrafo, que é esse aqui, você apresente os dois problemas que você apresentou aqui. Então, você tem essas duas possibilidades. Repetindo. Falar no primeiro parágrafo do desenvolvimento, o primeiro problema, no segundo, o segundo problema, ou aproveitar esse primeiro parágrafo para falar sobre aspectos relevantes, contexto histórico, definição do que é sororidade, algum aspecto em relação à questão da união entre as mulheres, né? E aproveitar o segundo parágrafo para falar sobre os dois problemas. Então, a sua estrutura poderia ser dessa forma. Então, vamos lá. No primeiro parágrafo, você diz o seguinte: a princípio, vale ressaltar a forma cuja, tá? Cuja a sociedade não compreende a mulher e a reduz a um ser, tem que acrescentar, tá? A um ser frágil. Nos dias atuais, o feminismo surgiu como um movimento que busca a igualdade entre gêneros e muitas pessoas vêm apoiando. Ele tem que ter um acento circunflexo, tá? Tem, com acento circunflexo, é utilizado quando concorda com o plural. Então, se são muitas pessoas, o verbo vem e tem, ele vem com acento circunflexo. Agora, se for e uma pessoa vem, aí sim, nós tiraríamos o circunflexo, tá? Muitas pessoas vêm apoiando a causa e a tornando cada dia com mais visibilidade. Vamos lá. O que é que você poderia abordar aqui no teu primeiro parágrafo do desenvolvimento? Você deveria falar, porque assim, na primeira frase, você está falando sobre algo negativo.
Na segunda frase, você está falando sobre a importância, né, do feminismo, o que é o feminismo, ou algo positivo. Você poderia ter utilizado todo esse parágrafo para falar sobre o feminismo e falar sobre sororidade. Sei lá, você poderia iniciar dizendo assim: a princípio, vale ressaltar que sororidade trata-se, né? E aí apresentava uma breve definição e dizer que junto com isso surge a questão do feminismo, né? E aí você poderia aproveitar esse momento para fazer uma alusão histórica, por exemplo. Explicar mais ou menos onde o feminismo surgiu, ou quando o feminismo surgiu e quais são os objetivos do feminismo. E aí deixaria para falar sobre os problemas aqui no segundo parágrafo, tá? Você começa falando coisas positivas daqui, né? Como eu falei, primeiro parágrafo, e poderia iniciar o segundo parágrafo com esse conectivo aqui, ó. Por outro lado, certo? Ou seja, por outro lado é a ideia de oposição. Então eu vou apresentar algo negativo. E nesse caso seria o quê? Falta de respeito, compreensão, bem como a questão do quê? Do machismo, né? Que, de certa forma, se a gente for analisar bem, a falta de respeito e compreensão da sociedade e machismo podem estar interligados, né? Afinal, o machismo, ele não parte apenas do homem, né? Existem muitas condutas femininas, né? Muitos posicionamentos de mulheres que são machistas, né? Por exemplo, teve uma pesquisa feita um dia no Brasil em que disseram, nessa pesquisa, a grande maioria das mulheres afirmou que as mulheres que vestem roupa curta, elas procuram ser estupradas. Então, uma mulher dizendo isso a outra, isso é um caráter machista, tá? Mas vamos lá. Então, eu poderia iniciar aqui, ó. Por outro lado, né, cabe, aí eu posso colocar aqui, ó. Aproveitar esse verbo que você colocou, apagar aqui, ó. Cabe mencionar um problema. No caso, o tema é sororidade e união entre as mulheres, né? Então, cabe mencionar um problema que atinge a sororidade e união entre as mulheres. Aí eu boto 2 pontos, porque eu vou apresentar. Quem é o meu problema que eu vou falar? O machismo. Ponto. Tá? Nós vamos trabalhar amanhã, na nossa aula, como ficar uma estrutura do desenvolvimento. É ideal que o desenvolvimento ele seja dividido em 3 frases. A primeira frase, a gente vai ver isso amanhã. Ela seria uma frase de apresentação do problema. A segunda frase seria trazer algum dado estatístico, alguma alusão histórica, alguma exemplificação. A terceira frase do desenvolvimento é aquela que fecha, é aquela que você vai apresentar a sua opinião em relação ao que você disse anteriormente, tá? Então, como é que seria isso? Ó, se a gente analisar bem esse segundo parágrafo aqui, ó, a minha primeira frase eu utilizei para apresentar o problema, tá vendo, ó? Machismo, tá? E aqui eu posso utilizar justamente essa exemplificação aqui que você utilizou, que é muito importante, né, trazer algo de novo, mesmo que seja do BBB,
mas é algo conhecido, né, algo que é assistido em rede nacional, então ela se faz importante. Então, posso dizer, como exemplo desse problema, o Big Brother Brasil trouxe na edição de 2020 vários aspectos relacionados ao assunto, quando alguns participantes do sexo masculino falavam ou tinham, quando os participantes do sexo masculino tinham posturas tinham posturas as quais minimizavam a figura da mulher, tá? Então, como exemplo desse problema, o Big Brother Brasil trouxe na edição de 2020 vários aspectos relacionados ao assunto, quando alguns participantes do sexo masculino tinham posturas as quais minimizavam a figura, vou botar minimizaram não, vou botar as quais inferiorizavam, fica melhor, a figura da mulher. Ponto. Então, primeira frase, eu apresentei o problema. Segunda frase, eu estou trazendo uma argumentação, uma exemplificação, que pode também ser um dado estatístico, que também pode ser uma citação de um filósofo, enfim, tá? E eu finalizo o meu parágrafo dando o meu posicionamento sobre isso, tá? Esse comportamento também é visto na sociedade brasileira, embora muitos avanços tenham tido, tenham tido nas garantias de direitos e liberdade das mulheres, tá? Ó, esse comportamento, que comportamento eu estou falando? O de minimizar, o de inferiorizar a figura da mulher, tá certo? Então, perceba que eu estou dialogando com o que eu citei, ó. Esse comportamento, estou puxando novamente. Então, ó, primeira frase, apresentei o problema. Segunda frase, você trouxe no caso, né, uma exemplificação de um programa de TV conhecido, tá? E finalizei com uma frase meio que reflexiva sobre isso, ok? E pra gente finalizar, aí você tá certo aqui, tá? Fica evidente, portanto, perfeito, tem que se usar o portanto, tá? Que são necessárias medidas a fim de resolver a problemática em questão. Que problemática seria essa? Né? A questão do machismo, ok? Dessa forma, o Estado poderia, o Estado não tem vírgula, tá? Poderia, o verbo poderia é um verbo que dá a ideia de algo que não é certo. Então, a gente vai evitar verbos dessa forma. A gente pode dizer que o Estado deveria, é uma probabilidade. Não, a gente tem que ter certeza. Deve.
buscar parcerias, como programas de televisão e rádios, para mostrar e esclarecer a importância da união feminina, assim como a participante do Big Brother, Manu Gavassi. Aí aqui a gente, quando vai identificar, a gente coloca entre vírgulas, mostrou nessa edição. Ademais, o Ministério da Educação, o MEC, poderia, tá vendo? A gente elimina, ó, pode efetivar o conhecimento sobre o feminismo em parcerias com escolas e faculdades para que mais pessoas possam tomar conhecimento do assunto, tá? Essa questão do desenvolvimento é a mais delicada da redação. É muito difícil, tá? Mas assim, você já entendeu bem a estrutura, a gente vai desenvolver melhor com as nossas próximas atas, viu? Mas tá ótimo.